Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu quis fazer um vídeo, ao invés de simplesmente fazer um texto que eu, debatendo, igual eu sempre faço no Instagram, porque, por dois motivos. Primeiro, quando eu vi o post que eu quero debater e comecei a escrever o texto, eu vi que era grande demais. E aí encheu o Instagram, mas estourou os 2000 e algumas coisas lá de caracteres que é necessário. Eu preferi fazer o vídeo, então, mas de todo jeito tá bacana. Mas enfim. Então esse vídeo aqui eu vou contestar um pouco, né? Um debate saudável com um amigo meu, de longa data, ele é deputado hoje em dia, que é o deputado Humberto Teófilo. Aí ele fez um post no dia 13, salvo engano, agora, e aí um assunto muito pertinente, um assunto muito bacana, e por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui. Mas beleza. Aí como é grande e via de regra, durante a minha vida eu percebi que eu consigo me manifestar melhor através de palavras escritas do que falar, então eu vou vendo algumas coisas aqui, não se importa se eu ficar baixando a cara aqui não. Aí valeu, mano. Mas enfim. Então o primeiro é isso, né, trazer essa motivação, porque o assunto é complexo. Então escrever pouco eu achei que ficaria pobre, mas beleza. Então tá. Basicamente o que esse post dele fala lá é sobre o uso do medicamento da hidroxicloroquina e da ivermectina e médicos receitando isso e o quanto isso é benéfico. Além depois ele ainda fala uma postura em relação ao governador que também eu achei um questionamento muito bacana, né? Então vamos lá. Antes de eu começar a ler aqui, tem que fazer um lembrete, porque tudo gira em torno disso que eu vou falar agora. Como é que a ciência funciona, e às vezes eu percebo que algumas pessoas confundem como é que o conhecimento científico ele é construído, vamos dizer assim. Mas beleza. E depois também eu acabo fazendo um questionamento sobre a postura do governador, mas enfim. Tá. Então, iniciando diretamente o tema, vamos pro seguinte. Parabenizar o deputado, né, o meu amigo Humberto, justamente porque ele abre esses posts dele e dá oportunidade para debate saudável, bacana, respeitoso, obviamente, com tranquilidade. Discordar é altamente saudável, gente. Isso é algo que hoje em dia a gente tem medo de discordar dos outros, e quando discorda, briga, como se, eu quero convencer você. Não precisa me convencer. Eu mostro o meu ponto de vista, você mostra o seu ponto de vista. Se convergir, beleza, se não, ok, cada um procura entender melhor como é que cada um pensa, cada um raciocina, beleza? Então, dito isso, parabenizar ele por abrir essa possibilidade, e não é todo político que faz isso, né? Mas, dito isso, então vamos ao seguinte, ó. Eu vou discordar então de algumas palavras dele lá nesse post, que eu vou colocar também depois. Primeiro em relação ao tratamento, justamente de como é feito o tratamento Covid-19, que é isso que ele vai trazer lá nesse post. Beleza. Seguinte, tem que relembrar que a metodologia, o procedimento científico, né, ele pressupõe uma série de protocolos a serem seguidos, uma série de passos a serem seguidos para você de fato encontrar, vamos dizer assim, uma resposta científica para alguma coisa, né? Então, para que exista essa confirmação, você precisa seguir esses passos, estes protocolos, esses procedimentos a serem feitos, né? Então tá. Ainda mais já que nós estamos falando aqui de ivermectina e de hidroxicloroquina, enfim, de substâncias que vão servir para fins medicinais, ou seja, elas vão ter a finalidade ali de salvar ou não vidas. Então, por isso tem que ter sim, vamos dizer, um cuidado muito maior, né? Não é bem da verdade, o que ele traga lá no post, o que acontece é que os médicos hoje, eles meio que simplesmente estão fazendo uma tática da tentativa e erro. Então você pega uma droga X, tenta, se deu certo, deu, se não deu certo, amém, basicamente. Obviamente eu estou generalizando aqui só para simplificar também, mas não é toda situação que vai ser assim, óbvio, né? Não estou falando que todas as situações são dessa forma, mas enfim, a maneira geral, a forma como é tratado, isso aqui é o ponto, a forma como é tratado é que é dessa forma. Então os médicos pegam, receitam e é isso mesmo. E entende-se, o discurso é que isso é uma comprovação científica da eficácia do remédio, não é bem assim, né? Então essa tática de tentativa e erro na procura, uma corrida pela cura, pode não ser tão benéfica assim, né? E claro, dentro do assunto que eu quero trazer aqui de metodologia científica, tentativa e erro não é método científico, né? Beleza. Então, ó, ainda que não seja possível a gente confirmar, a gente ter a certeza do uso da cloroquina ou da ivermectina, não é possível, a gente não tem como confirmar isso agora nesse momento, né? Não tem como fazer essa confirmação, a ciência ainda não comprovou isso. Daqui a pouco eu ainda falo que é justamente o contrário. Mas beleza, então uma vez que não tem essa comprovação de que a ivermectina e a cloroquina, elas de fato
são eficazes no tratamento da Covid, eu vou trazer alguns argumentos que vão tentar rebater um pouco isso. E o principal deles, que vamos dizer assim, o geralzão, que depois eu vou esmiuçar ele um pouco mais, é a ideia de que o processo científico não passou. Esses remédios não passaram por todos os passos necessários para ter uma comprovação científica. No final das contas, é mais ou menos isso, né? Beleza, então tal. Fazer uma ressalva antes de fazer essa argumentação. Eu entendo as pessoas que vão defender, quem utiliza e que defende e que tem a ânsia de salvar a vida, isso está certo. A pessoa, numa situação complexa dessa, uma situação gritante, totalmente absurda, nova, eu entendo. Mas, peraí, a gente tem que lembrar o seguinte: cientificamente não existe nenhuma substância ainda que comprovadamente combate a doença, certo? Então, dentro dessa perspectiva de que não existe nenhuma, né, é difícil da gente julgar justamente um médico, alguém que receita esses remédios, justamente porque que opção que tem? Você está vendo uma pessoa morrendo ali, o que você vai fazer? Nada, né? Complicado. Então, mais uma vez eu retorno àquilo que eu falei antes. Você vai na tentativa e erro, mas isso não quer dizer que é uma comprovação científica, não. Mas beleza. Então tá, continuando. O que eu vou discordar, então, totalmente, é que justamente as afirmações no sentido de que existe uma certeza científica da eficácia desses medicamentos. Não existe, certo? Não tem. Porque, novamente, o curso necessário para você ter uma comprovação de que um remédio faz efeito X ou Y, de verdade, um efeito benéfico, ele não passou por isso. Até porque todo o procedimento, eu não sou médico, não entendo, não sou farmacêutico, não tenho informação nessa área, mas eu sei que o procedimento para você pegar um remédio, fazer os testes, fazer a comprovação e depois soltar ele, demora anos, né? Então, esses dois aí, em relação ao Covid, ainda não teve esse procedimento, todo o processo científico para você fazer essa comprovação, né? Então, simplesmente o médico ir lá receitar e eventualmente uma pessoa ser curada ou não pressupõe que aquilo ali é uma comprovação da sua eficácia. Já vou até melhorar um pouco esse argumento, tá? Lembrando que um determinado número de médicos pode fazer isso e não quer dizer que de fato aquilo ali tem algum tipo de eficácia real no tratamento da Covid, né? Beleza. Né? Inclusive em algum momento ele fala lá que, o Humberto ele fala que, como é que ele fala? Que essas substâncias têm salvado milhares de vidas ao redor do mundo. Aí eu vou discordar disso justamente em base principalmente de três coisas. Então, quais são as três coisas que eu vou argumentar em cima dessa discordância que eu faço dele? Primeiro, uma comprovação científica. Pronto, beleza. Essa eu até já falei, agora vamos para a segunda direto. O uso e pesquisa, então, em relação à hidroxicloroquina, por exemplo, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, já foi, inclusive, abolido, porque as pesquisas científicas feitas nesses locais indicaram que os malefícios da hidroxicloroquina eles superam os benefícios na maioria dos casos. Então, não tem como você dizer que aquilo ali realmente vai salvar muitas vidas, porque em muitos casos pode ser que nem está salvando vidas. Né? Então, as pesquisas nesses locais que eu acabei de mencionar, elas apontam que esse tipo de substância, na verdade, eles não trazem esse tipo de benefício. Só pesquisar, gente. Né? Então, a ideia é que a ciência, na maior parte do mundo, na imensa maior parte do mundo, ela decidiu abandonar esses medicamentos e ir pesquisar outras substâncias químicas que podem ser mais promissoras no final das contas, porque essas não se demonstraram até agora. Pode ser que mais na frente demonstre com mais pesquisa? Pode, mas até agora não. Até agora não tem essas comprovações de eficácia não, beleza? Aí é o seguinte, esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, as pessoas vão falar, mas eu vi pesquisa, eu vi não sei o que, falando que não, que... Gente, pesquisa. Só que, pelo amor de Deus, vamos pesquisar em local que, de fato, tem algum tipo de credibilidade. Não vai pesquisar no site conspiraçãocomunista.com, não, pelo amor de Deus. Isso aqui, se você pesquisar, essa informação que eu falei, de que em outros locais a Europa já abandonou, a Folha de São Paulo, aí se você falar, a Folha de São Paulo é comunista, a Globo é comunista, tudo bem, então vai, BBC, New York Times, The Economist, procura outros locais, outros tipos de jornais que vão falar disso, certo? Beleza. Lembrando que é o seguinte, essas reportagens não são opiniões dos jornalistas falando, porque eu já vi gente falando isso também, é só um jornalista falando de medicina, não.
O jornalista está apenas relatando o que os pesquisadores chegaram à conclusão. Né? Ele não está dando a opinião dele, ele está relatando um fato. Beleza? E uma última coisa. Não é necessariamente, uma vez que tudo que eu já falei aqui, né, com base no que eu disse antes, não é necessariamente, todos os casos, que a cloroquina ou a ivermectina, ela trouxe uma melhora no quadro da pessoa. Pode ser que muitas das vezes, e isso já demonstrou meio que a aleatoriedade, né, da doença, porque ela pega um, pega o outro, é grave num, não é grave no outro, enfim, alguns delas pega, traz alguns sintomas e depois a pessoa passa os sintomas, enfim, o que eu estou querendo falar? Muitas das vezes a pessoa pode o seguinte, começou a sentir os sintomas, deu o positivo, o teste, aí ela vai e começa a tomar o remédio e melhora, tem um quadro de melhora. No entanto, pode ser simplesmente que essa pessoa é uma daquelas que estava já no curso natural da doença de não se agravar. Então, se ela tivesse tomado uma balinha, se ela tivesse tomado água, ia dar no mesmo do que ela ter tomado hidroxicloroquina. É isso o meu ponto. Tem como saber que todos os casos que tomaram é porque foi por causa dessa substância? Não, não tem. Como eu falei anteriormente, algumas situações a pessoa pega, desenvolve, tem alguns sintomas e cura sozinha, passa. Simples assim. Quem garante então que grande parte dessas pessoas que tomaram o remédio não cai justamente dentro desse aspecto? Pode ser, não sei. Mais uma vez, o meu argumento é, não estou falando que é assim, estou falando que não sabe. Né? E essa é a base do pensamento científico. Você precisa descobrir através de uma metodologia. Como não tem metodologia, não tem como saber. Certo? Beleza. Ok? Então por último, então, fazer aquela argumentaçãozinha em cima do que falou Humberto em relação ao governador, que eu achei interessante. Ele faz um questionamento lá em se o governador deve se manifestar ou não, enfim, a respeito desse tipo de coisa, mas eu não vou entrar nessa parte política, o meu objetivo não é esse aqui agora. Mas é só levar questionamento interessante. Ó. Pensa o seguinte, imagine, quando você ler o post lá, você vai entender. Imagine que você tem um universo de 100 pessoas. E aí você tem a possibilidade de, com certeza, salvar 50 delas. Você sabe que você vai perder 50. Ou você tem uma segunda opção, que é correr o risco de salvar todas ou perder todas as 100. Qual que você escolhe? Uma certeza de 50, sabendo que você vai perder 50 também, ou o risco de salvar todo mundo, mas também está correndo o risco de perder todo mundo. Né? Perceba que é o seguinte, obviamente essa dualidade que eu estou trazendo aqui, ela não vai representar a realidade da situação atual, óbvio que não é assim, mas eu quero trazer só justamente o princípio do raciocínio que eu quero chegar aqui, tá? Então, de maneira resumida, vamos falar assim, é uma decisão obviamente muito complexa, muito difícil de ser tomada, se você toma, não toma, enfim, mas que ela vai evidenciar dois posicionamentos, duas formas como as pessoas acabam raciocinando e vão direcionar mais ou menos o pensamento no seguinte. Algumas pessoas que vão ter mais uma atitude mais assertiva, no sentido de que precisa agir logo para resolver o problema, independente das consequências, e outras que falam assim, não, peraí, não podemos agir de uma vez, eu tenho que pensar um pouco, ponderar a respeito para depois agir. O problema é que na demora você pode ter consequências irreversíveis. Então, os dois posicionamentos aqui têm seus pontos positivos, ponto negativo, enfim. Mais uma vez, eu não estou aqui para dar resposta, como eu falei, eu estou aqui para questionar. O questionamento, a pergunta é muito mais importante que a resposta. Esse é o meu objetivo aqui. Beleza? Então é o seguinte, o fato é que o contexto atual é impossível dizer 100% quem é que está tomando uma atitude certa, né? E somente o tempo vai, vamos dizer assim, vai confirmar quem são as pessoas que estavam certas ou não. Obviamente, nessa confirmação, para algumas pessoas vai ser muito amarga e para outras não vai ser tão amarga assim. Beleza? Obrigado, valeu e abração, até a próxima.